Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Parra, de Química, do curso Colégio Kelvin, para mais uma aulinha da Imersão Enem. E hoje nós vamos falar sobre termoquímica, começando um pouquinho pela definição. Termoquímica é um ramo da química que estuda as trocas de calor que ocorre entre uma reação química e o meio, o ambiente onde essa reação está inserida. Nós vamos nos limitar a trabalhar com reações químicas, mas lembrando que termoquímica estuda também processos físicos, como por exemplo as mudanças de estado físico, né? Mudança do sólido para o líquido, para o gasoso, é estudado também dentro de termoquímica, mas hoje o foco é falar sobre as reações químicas e também focar nas trocas de calor entre a reação e o ambiente, lembrando que não se limita a trocar apenas calor. Existem reações químicas que absorvem, por exemplo, energia luminosa, tem reação química que troca eletricidade com o ambiente. Então, para a gente não se preocupar com qual é a fonte de energia que a reação está trocando com o ambiente, nós temos uma palavrinha para isso, que é entalpia. Entalpia é o termo que se refere a qualquer energia que está sendo trocada entre a reação e o meio. Pode ser energia térmica, pode ser energia luminosa, pode ser energia elétrica, a gente limita a se referir em entalpia, simbolizado pela letra H. Então, entalpia, olha só, energia que está envolvida no processo. Essa energia, pessoal, pode ser quantificada em caloria ou em joule, né? Lembrando que uma caloria equivale a 4,18 joules ou seus múltiplos, tá? Uma quilocaloria, né, 1000 calorias equivale a 4,18 quilojoules, né? Também múltiplo ali de 1000. E quando a gente está trocando energia com o ambiente, é legal a gente lembrar que qualquer processo que aconteça na natureza, ele obrigatoriamente vai se enquadrar ou em um processo endotérmico ou em um processo exotérmico. Qual é a diferença entre eles? Então vamos começar por aqui. Um processo endotérmico, né? O prefixo endo significa dentro. É uma reação ou um fenômeno físico que acontece absorvendo o calor do ambiente. Então, quando a gente analisa o que acontece em uma reação química, a gente começa com os reagentes, as substâncias que eu tenho de início, e ela tem uma entalpia, ou seja, ela tem uma energia acumulada baixa. E durante o processo, o nível de energia sobe, a quantidade de energia armazenada dentro dessas substâncias sobe. De onde que veio essa energia, sendo que tinha pouca no início e tem muita no final? Do ambiente ao redor. Por isso que é um processo endotérmico, é um processo que absorve energia do meio. E aqui em termoquímica, a nossa preocupação maior é estudar a variação de energia, a variação de entalpia. Então é muito importante a gente relacionar que variação é um estado final menos o inicial. E quando eu faço então um ΔH, a variação de entropia dentro de um processo endotérmico, ele sempre vai ser positivo, porque o final sempre tem mais energia do que o inicial por causa da absorção de calor ou de outra fonte de energia pela reação do ambiente. E relacionando a absorção de calor da reação pelo ambiente, é muito importante a gente ficar antenado a esse dado. Se a reação está absorvendo o calor do ambiente, é de se esperar que a temperatura do ambiente ela diminua com o passar do tempo, porque todo o calor do ambiente está sendo roubado pela reação. E isso é literalmente o inverso quando a gente pensa num processo exotérmico. Um processo exotérmico, ou pode ser pronunciado exo também, exotérmico, galera, é um processo que durante a ocorrência libera calor para o ambiente. Então, quando eu analiso uma reação química, eu começo com uma entalpia alta nos reagentes, durante o processo vai liberando essa energia para o meio e eu termino com um nível baixo. Pensando em um delta, numa variação de entalpia, a quantidade final, por ser menor do que a inicial, sempre vai dar negativo. Sempre num processo exotérmico vamos ter um ΔH negativo. E quando a gente analisa o que acontece entre a reação e o ambiente, onde essa reação está inserida, durante o processo a reação libera calor, libera energia para o ambiente, então a gente imagina que a temperatura do ambiente ela venha a aumentar com o passar do tempo.